Shalom, Boker Tov, bom dia em hebraico, e aqui é pela manhã que eu estou gravando o vídeo, né? Então eu fico muito feliz da gente poder, já amanhã, compartilhar com você um pouco mais da Torá, do Tanakh, da Brit Hadashah, para que você, como eu sempre digo, né, eu gosto muito dessa expressão, mergulhar nas profundezas da Torá. E eu tenho também já dito isso para vocês, que existem 4 métodos de interpretação da Torá, né, que vai do literal ao que está oculto. Eu gosto muito também do Sod, que é o oculto, porque quando a gente começa a entender a Torá, ela passa aos nossos olhos do literal para o profundo, realmente. Por isso eu falo isso de mergulhar nas profundidades da Torá. E também a questão de examinar as outras interpretações. As outras 2 interpretações nos levam a analisar as expressões hebraicas, os vocábulos, as comparações entre um versículo e outro. Quando uma palavra em específico no hebraico está aqui, a gente vai procurar ela em outro lugar, lá que ela se encontra, nós vamos perceber que existe um paralelo entre os textos. A questão da gemátria também, né, que é os valores numéricos das palavras, das letras, e que tem muito relacionamento entre si. A questão da Kabbalah judaica, que te ajuda na interpretação Sod, ou seja, na interpretação profunda, e te dá uma visão mais mística, vamos dizer assim, né? Lembrando que a palavra místico não é misticismo em si, né? Misticismo seria uma crendice, né? Mas a palavra mística está associada à revelação do divino, ou seja, aquilo que é divino se abre aos nossos olhos de uma maneira toda especial. E a gente tem trabalhado nesses últimos vídeos sobre a criação, né? Então nós vimos no primeiro vídeo nós vimos a criação dos céus e da terra, da luz e das trevas, e do aparecimento então da terra, né? Da terra seca, vamos dizer assim, né? Depois nós vimos no outro vídeo a questão da criação da vegetação, da grama, da herbácea, da arbustiva e da arbórea. E agora nesse vídeo nós vamos falar sobre a criação dos animais, vamos dizer assim, né? Nós vimos também, no outro vídeo, nós vimos sobre o posicionamento, né, do Sol e da Lua, que eu tentei mostrar para vocês, que não criou o Sol e a Lua no 4º dia, mas posicionou o Sol e a Lua no 4º dia, que é a riqueza, né, do hebraico. Ou seja, quando você conhece o hebraico, você percebe que a tradução não está correta ali, porque dá a impressão de que Deus criou o Sol e a Lua no 4º dia, quando ele foi criado no dia 1. Todo o universo foi criado no dia 1. E no 4º dia ele posicionou o Sol e a Lua para que então existisse todo esse pano de fundo, todo esse cenário ambiental propício à vida como um todo, né? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. E hoje nós vamos falar então dos animais. E aí tem um outro aspecto muito interessante na criação dos animais, porque ela começa nas águas. E quando a gente estuda, eu fui professor de ciências durante muitos anos, e claro que existem ligações entre a ciência e a Torá, e existem divergências, obviamente, até porque a maioria dos cientistas, infelizmente, eles não querem aceitar a ideia de um criador e de uma criação por parte de Deus. Então eles vão lá e dão as suas interpretações. Mas aquela ciência mais fundamentada, mais alicerçada realmente, ela coloca que a vida animal começou no mar. E isso é muito interessante, porque, veja, isso é recente, essa interpretação, essa dedução, a teoria de que a vida começou no mar. Só que a Torá já dizia isso, está no capítulo 1, está ali muito claramente, né? Então é importante que eu me posicione e veja isso, porque o que acontece quando eu estou vendo essa análise, né? Nós vamos ver capítulos 1, versículos 20, 21 e 22, e que vai nos dar o pano de fundo então para nosso estudo de hoje, né?
para que a gente mergulhe e entenda plenamente o significado. Então vamos lá. Nós temos lá em Gênesis 1, 20, eu vou falar em português, depois a gente vê em hebraico, como sempre a gente faz, tá bom? Vou pegar uma tradução mais comum a todo mundo aí que tem, e depois a gente vai pro hebraico. E Deus disse: produzam as águas uma multidão de seres vivos e ave que voe sobre a terra e sobre a face da expansão dos céus, dos céus, né? Não sei como é que está, do firmamento, né? Em algumas outras versões. Mas vamos analisar agora o versículo para a gente poder entender. Porque qual é o meu objetivo nesses vídeos? É óbvio que é falar sobre a criação, mas eu quero mostrar a ligação que tem dentro do judaísmo e dentro da Torá com a pessoa do Messias. A criação tem a ver com o Messias. Então, é por isso que eu estou destacando esses textos. Então, quando ele diz, e Deus diz, produzam as águas uma multidão de seres vivos. Então, quando no hebraico é usada essa expressão, e Deus disse, é uma ação divina sobre um elemento criado. Reparem quando no verso 1, lá de Gênesis 1, né, Bereshit bara Elohim Hashamai ve Haaretz, né? Ele não disse, não está assim, Deus disse, cria o universo, a terra, né? Ele simplesmente criou, né? Bereshit bara, no início criou, no princípio criou, tá? Ele criou, pronto. Agora os elementos todos estão criados. Esse é o dia 1. Depois ele vai começar a aparecer essa expressão, e Deus disse, vai ao meio, né? E Deus disse. E sempre que aparece essa expressão diretamente, significa como uma ação divina sobre um elemento criado. Quando ele Adonai conversa com uma pessoa, com um homem, né? Por exemplo, ele vai conversar com Abraão, ele não diz, e Deus disse, e Deus disse-lhe, ou Deus falou a Abraão, Deus lhe disse, né? Existe elementos na tradução aí que mostram que é uma conversa em que se espera um diálogo do ouvinte, né? Daquele que está recebendo a mensagem. Aqui ele é direto, é bem curto, e Deus disse, produzam as águas. Então é uma ação divina sobre um elemento criado para que ele desabroche. É como se eu dissesse ao feijão, né? Vá, agora transforme-se num pé de feijão. E ele vai se transformar num pé de feijão. Aí eu digo para uma semente de laranja, vá, agora vire uma laranjeira. E ela vira uma laranjeira. Ela está respondendo a uma ordem, né? É uma ordem divina. Então Deus disse, é uma ordem divina, é uma ação dos céus, né? Do celestial sobre o elemento material. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, porque nós vamos ver ao longo do Tanakh, da Brit Hadashah, em que há uma ação direta do divino sobre pessoas. E as coisas acontecem. Então, da mesma maneira, existem ações espirituais sobre cada um de nós todos os dias e as coisas acontecem. Mas nessa questão aqui de Deus disse, essa expressão ela nos leva a entender e a perceber que a criação ela é um ato divino. E ela parte sempre de Elohim. Tá? E lembra que eu falei, a diferença de Elohim e Adonai, não há que é uma diferença na pessoa. Mas por que é usado o vocábulo Elohim e por que nós usamos Adonai, né, que é uma maneira de evitar a pronúncia do tetragrama, né? Por que a Bíblia fala Elohim? Porque Elohim ele está relacionado sempre a um poder criador e julgador, né? Ou seja, um juiz, é um criador e juiz. Então é nesse sentido que a expressão se destaca. Isso é importante você guardar, tá? E depois ele diz, né, produzam as águas, vou pegar o texto de novo aqui, produz as águas uma multidão de seres vivos e que a ave que voe sobre a terra, sobre a face da expansão do céu. Ele produza. Essa ideia de produzir, ela precisa ser mais trabalhada no nosso contexto hebraico. Por quê? Porque ela vai denotar não só uma ordem específica, né, porque Deus disse, mas o próprio vocábulo produza, ele nos remete a uma ideia
muito rica no hebraico, tá? E isso eu preciso que a gente entenda de maneira muito profunda. Ele não está simplesmente dizendo, ó, produzam aí no ritmo de vocês, do jeito que vocês quiserem, né? Vão se reproduzindo aí e pronto. Não, ele não é isso. A ideia que está por trás do hebraico é muito mais rica. Tá? Quando a palavra foi traduzida como produzam as águas, tá? No hebraico é Yesheretsu. Tá? Esse Yesheretsu tem um sentido de multiplique-se em grande quantidade. Não é simplesmente reproduzam-se. Vai lá, tem um filhote, ou lá tem 2 filhotes, ou lá tem, sei lá, tem 5 filhotes, ou 20 filhotes. Não, é uma multiplicação sobrenatural. Tá? Porque esse dia, esse 5º dia, listado em Bereshit, ele não é um dia, entre aspas, de uma ação natural, é uma ação sobrenatural. Então, da mesma maneira que no terceiro dia lá nós vimos as árvores, a vegetação surgindo, ela surge num ritmo extremamente acelerado. As árvores crescem, aparecem já gerando frutos, sementes. Não foi um processo que levou dezenas, centenas, milhares de anos de evolução. Não, surgiu. Tá? E agora, quando ele diz produzam, Yesheretsu, ele está dizendo o seguinte: multiplique-se de uma maneira sobrenatural. Por isso que Deus disse, é uma ação sobrenatural que está acontecendo sobre a natureza. E aí, esse verbo, ele tem essa característica, e é interessante, porque quando eu pego o verbo, qualquer expressão em hebraico, ela não tem vogais, na verdade, né? Ela foi colocada pelos maçoretas tempos depois para que se pudesse ter uma pronúncia mais adequada das palavras. Porque antigamente, se você pegar um rolo da Torá mesmo, ele não tem as vogais, né? Ele só tem as consoantes. E isso exige, então, que, por exemplo, que aquele que o lê tenha compreensão da palavra que está ali. Então, é um exercício no hebraico realmente muito grande, né? Por isso que, por exemplo, ontem eu até comentava com a minha esposa, né, na hora que eu estava fazendo os registros lá, é importante para nós, os homens da casa, existe um dever, vamos dizer assim, que até os próprios rabinos, os nossos sábios lá no passado nos impuseram, da gente fazer a cópia à mão da Torá. Eu faço todos os dias de manhã a cópia à mão da Torá. Eu vou versículo por versículo, vou copiando. Por quê? Esse tipo de exercício faz com que a gente se habitue com o vocabulário hebraico bíblico, que é um pouco diferente do vocabulário hebraico hoje, né, moderno, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai se acostumando. E quando eu começo a prestar atenção nas palavras, eu vou vendo que o seu correspondente na tradução não bate, muitas das vezes. Ou bate, mas é muito assim, vamos dizer, muito infantil, né, a tradução, ou em alguns casos realmente é tendenciosa, é para provocar uma ideia errônea de compreensão. Mas esse Yesheretsu, ele é formado pelo Resh, tá? Pelo Aleph, pelo Resh e pelo Shin, tá? Então o que eu tenho lá? Aleph, Resh e Shin, as 3 letras. E essas 3 letras formam também a palavra Sheretz, tá? Que é traduzida como rastejam, movimentam ou répteis. Só que você não pode olhar para essa expressão assim pura e simples e dizer, então é répteis aqui. Não. Quando ele fala produzam as águas, ele está usando essas 3 letras, mas é no verbo imperativo, né? Uma ordem. Yesheretsu. Ele está ordenando. Então a ideia é de que há uma multiplicação. Mas essas mesmas letras que compõem esse verbo compõem as outras palavras que eu falei, né? Que é se movimentar, rastejar, répteis. E tudo tem uma certa relação, isso é óbvio. Tá? Mas só para você ver como é interessante. Quando eu vejo lá a ideia de dar à luz, por exemplo, Lisherotz, né? Tem a ver com esse Yesheretsu. Até, olha, só na pronúncia você já capta a expressão. Então, quando ele fala lá para Dan, né,
que ele criou, ele vai dar ele já não ordena, né? Mas ele abençoa, é diferente, repararam? Ele não disse Yesheretsu, não, ele vai usar uma outra expressão, que é Lishrot, que está associada antes à bênção, né? Ele abençoa a Adão ali, a criação, aí, a partir desse momento, hein? Olha só que interessante. Nesse aspecto que eu falei aqui de 1:20, ele está ordenando uma multiplicação sobrenatural. Depois que a criação atingiu a sua populacional, o seu lado populacional, a sua estabilidade populacional, vamos dizer assim, aí ele abençoa a criação e abençoa a Adão, e repare que é abençoa mesmo, ele abençoa, já é diferente do verbo do imperativo. E aí ele já muda a expressão do verbo, esse Yesheretsu, ele vai usar Lisherotes, que reproduzam, né? No sentido natural. Então agora vocês começam a reproduzir num estado natural. Então vamos imaginar assim, né, um animal produziu milhares de descendentes, aí atingiu a população e agora cada um desses milhares de descendentes vai começar a sua reprodução natural, como a gente tem nos dias de hoje, tá? E aí diz assim, as águas, né? Reproduzam as águas, ou seja, a ordem é para as águas é que vão começar a gerar vida. E aí a gente volta naquilo que eu falei no início do vídeo. Os cientistas, eles têm a hipótese de que a vida animal começou nas águas. Olha como está batendo aqui, né? Não é que a Torá está cedendo para a ciência, mas a ciência que está cedendo para a Torá. É diferente, tá? E isso tem uma lógica, né? Embora as águas serão elas as responsáveis pela produção dos seres vivos, elas têm uma ligação diferente, porque, por exemplo, a terra, quando Deus ordena a terra para produzir a vegetação ela está relacionada à terra diretamente, ela não consegue sobreviver sem a terra. As aves não saem por aí buscando alimento, as gramas não saem por aí buscando alimento, elas estão enraizadas, fixadas na terra. É um outro tipo de criação. A das águas, ela já tem movimento. Olha a ideia do movimento que eu estou falando aqui, né? Do Oresh, do Aleph, do Oresh e do Shin, né? Que Sheretz que vai dar essa ideia do movimento, tá? E eu vou começar então a entender que existe uma relação profunda nisso. E outra coisa muito importante é que a ideia do que está sendo criado ali tem vida, né? Mas aí você diz, tá, mas os vegetais também têm vida, né? Você poderia me dizer assim, não, com certeza. Na classificação científica, o que são seres vivos? As plantas, os vegetais, as árvores, os arbustos, os animais e o ser humano. Numa classificação científica, tudo é ser vivo. Mas quando a gente olha para a Torá, existe expressões hebraicas diferenciadas. E aqui que está o grande detalhe que eu quero chamar a atenção para você. Enquanto a ideia dessa multiplicação, desses seres, vamos colocar assim, né? Esses seres que, antes da criação da humanidade, esses seres que se multiplicam nas águas, eles surgem das águas, se multiplicam nas águas e eles têm movimento, tá? Por isso que é usada a expressão Sheretz, tá? E um outro detalhe, que às vezes é traduzido como répteis, né? Porque pode ter tipo de movimento, né? Ondulam, se movimentam suavemente, mas a ideia de Sheretz é de que está relacionado a movimento, certo? E a palavra para réptil é tanim, que seria, como, por exemplo, se você pegar a ideia do dinossauro, é um tanim. Se você pegar a ideia de um jacaré, de uma tartaruga, de uma cobra, é um tanim, certo? E ao mesmo tempo eles apresentam os Sheretz, os movimentos macios, movimentos suaves, né? Não é como uma onça ou um leopardo que sai em alta velocidade, são movimentos suaves. Então o verbo tem muito a ver com isso. E tudo está se relacionando, só que agora ele diz assim, produzam as águas, vamos dizer assim, uma multidão de seres vivos, tá? Que seria em
em português. E agora que eu quero chegar aqui, antes para a gente caminhar para a nossa conclusão desse vídeo de hoje, é essa grande diferença entre a criação da vegetação e a criação desses seres vivos nas águas. Esse é o divisor, tá? Porque aqui que eu vou perceber alguns detalhes que são importantes para a nossa... para a nossa visão, que vai nos conduzir depois à história do Messias, tá? Então nós vamos ter dois aspectos muito importantes. Primeiro, a questão do Nefesh Hayah, né? Esse Nefesh Hayah, que vai ser traduzido como seres vivos, tá? Em algumas vezes a palavra Nefesh é traduzida como alma, às vezes com uma ideia de espírito, e às vezes como como pessoa, vamos dizer assim, né? Mas ele também está associado, obviamente, aos animais. E Hayah vem de Raim, de vida. E isso está muito ligado. Então, olha só, produzam as águas, é uma ordem, né? Disse Deus, produzam as águas, ou façam em grande quantidade, grande multiplicação, seres vivos. Ou seja, Nefesh Hayah é diferente da criação da vegetação. Porque esses seres que estão sendo criados nas águas, eles têm a característica de movimento, tá? Eles têm movimentação e eles têm uma comunicabilidade. Isso é natural de quando a gente fala em vida. Nefesh Hayah, os seres vivos são aqueles que conseguem se comunicar, tá? E o homem, o ápice da criação é que o Adão, ele nasce com uma capacidade de comunicabilidade, de comunicação extremamente, vamos colocar em termos de português assim, extremamente avançada. Ele não levou milhões de anos para desenvolver sua capacidade de fala, de expressão, de escrita, aquela coisa toda. Ele já nasce falando, e nasce falando hebraico, tá? Aí você põe hebraico, isso é hebraico, porque hebraico é Lashon HaKodesh, ou seja, a língua sagrada, certo? Tanto é que todas as expressões que a gente vai ver na Bíblia, elas são originárias do hebraico, tá? Mas e a Brit Hadashah, que é chamada de Novo Testamento, né? Ela tem a tradução o português traduzido do grego, né? O grego traduzido do hebraico, do aramaico. Então o hebraico e o aramaico são raízes da mesma língua do hebraico original, né? O hebraico bíblico, tá? Então esse Nefesh Hayah nos indica duas coisas. Primeiro, que são seres vivos, independentes do meio onde se desenvolveram, e que têm capacidade de movimento e têm capacidade de comunicação. Olha só que coisa linda. Por isso que você vai ver lá depois no Gan Eden, a serpente falando com Eva, né? Com Havá. Então ela tem comunicabilidade, certo? E aí, claro que a gente vai explorar, eu já fiz um vídeo aí sobre a narrativa, né? É óbvio que tem conceitos ali embutidos dentro da interpretação da Torá nesse sentido, da serpente e da Havá, mas note que Havá também vem de Hayah, de Raim, né? De vida, e tudo está relacionado a produzir vida, tá? E isso é muito importante, muito importante. Por que Deus criou toda essa gama, essa variedade de animais? Antecede a criação do homem, né? E tem essa característica de comunicabilidade, de movimento. Isso tem um motivo, isso tem um porquê, tem um objetivo na criação. Tudo tem um objetivo, né? Você tem a vegetação, que vai servir de alimento para esses animais, que também vai começar a produzir os gases necessários para a atmosfera, oxigênio e gás carbônico, para a vida. Aí você tem os animais que foram produzidos nas águas, né? Em Maim, e aí eles são dotados de movimentos, Sheretz, e eles têm Raim, Hayah, né? Eles são Nefesh Hayah, eles têm vida. Ou seja, quando fala Hayah, você já começa a pensar no sentido bíblico. Vida significa comunicação, movimento, e existe uma certa personificação daquele ser, né? Então, por exemplo, vou pegar uma coisa bem comum. Você pega um cachorro aí, o seu cachorro de casa, você fala com ele, né? E ele praticamente te entende.
E ele também expressa o que ele quer expressar do jeito dele, obviamente, como um cão, ele expressa a sua comunicação para você e você o entende. Então, essa comunicação, ela é algo natural dos seres Nefesh Hayah. Tá? Existe essa comunicação. Você pega um bichinho aqui, começa a conversar com ele, você fala o seu português com o seu bichinho, mesmo que ele não tenha estudado língua portuguesa, ele vai estabelecendo um contato com você, uma comunicabilidade, ainda que seja mais, vamos dizer assim, entre aspas, primitiva, né? Ele também se comunica com você de um jeito que você o entende, você o percebe, você começa a ter sentimentos, ele também tem sentimento por você. Tá? Isso é uma característica do Nefesh Hayah. E a ideia de que estão sendo produzidos seres vivos, ele vai estar associado ao grande passo que vai dar depois, que é a criação do homem. Então, o homem é um Nefesh Hayah, né? O ser humano é um Nefesh Hayah, a humanidade é Nefesh Hayah, e ela tem essa ligação muito forte com os seus semelhantes, seus Nefesh Hayah. É que a distinção da humanidade dos animais é que o ser humano, a humanidade foi criada à semelhança de Deus. Então é uma etapa muito superior. Mas do ponto de vista material aqui, nós temos Nefesh Hayah, Nefesh Hayah. Existe uma comunicabilidade. E tudo está relacionado. Por isso que dentro do judaísmo nós temos Tikkun Olam, que é reparar o mundo, cuidar do mundo, né? Que é um dever nosso. Né? Adão já nasceu com esse Tikkun Olam, ele tinha que cuidar do mundo. E nós também temos que cuidar do mundo. Então nós somos responsáveis por toda a criação. Tá? Isso é muito interessante. E a gente tem muita ligação afetiva com os animais, você já percebeu isso, né? A gente tem muito essa questão de estimação, né? A palavra estimação significa que de estimado, de amado, né? Que tem estima, que tem valor agregado naquele animalzinho que você tem ele, né? E isso é muito importante, né? Quando eu também tenho essa ideia de Nefesh, eu tenho a ideia de que há uma força vital, porque a palavra Nefesh pode me dar a ideia de uma força vital. Quando aquele ser vivo ele morre, ele perde essa força vital. Mas essa força vital, usando um Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? A partir do momento que foi criado. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então essa Nefesh vai para algum lugar, certo? A alma, o espírito da gente volta para o Criador, volta para Deus. Se ele volta para lá, e a ideia, e Salomão, né? Salomão ele diz volta para Deus, significa que a origem é Deus. Então, o que está em mim, o que está nos animais, a origem é divina. É claro que tudo é divino, né? A Kabbalah nos diz que tudo é divino. Até uma pedra, ela é divina. Ela tem, não é que ela seja divina, ela tem fagulhas da divindade dela. Né? Os animais têm fagulhas da divindade dela, né? São expressões, vestígios, traços dessa divindade. Então a gente passa a olhar o mundo de uma maneira totalmente diferenciada. É isso que eu quero que você veja nesse sentido. E aí nós vamos chegar no ponto de que esse Nefesh, ele vai me trazer a base da preciosidade da vida. Por que é proibido comer um animal com sangue? Porque diz que a vida está no sangue, né? Esse Hai está no sangue, esse Nefesh está no sangue. O poder vital, a força vital está no sangue. Né? Então, é muito importante que eu comece a olhar a criação como um traço do divino, né? A visão do divino. Se uma pessoa maltrata um animal, ela está maltratando o reflexo da divindade naquele animal, naquele Nefesh Hayah que foi criado, né? E não se esqueça que Nefesh Hayah tem a ver com vitalidade, com movimento, né? Sheretz, e que tem a ver também com comunicabilidade. E aí, nós estamos a um ponto agora de encaminharmos para a criação dos outros animais, do sexto dia, né? E da humanidade, Adão. Né? E só mais uma coisinha aqui, a palavra aves, ov, em hebraico significa seres amados. Qualquer coisa que voa foi traduzido como ave.
Por isso que você vê lá em Levítico, morcego listado como ave. Não é, mas morcego é ave? Não, não é. É porque a palavra foi traduzida como ave, a tradução é que está errada. Significa seres alados. Então, dentro desses seres alados, você vai ter, por exemplo, qualquer animal voador, além dos pássaros, das aves comuns, e até qualquer outro, por exemplo, um pteranodonte, um pterodátilo, entre aspas, um tanim voador, um dinossauro voador, vamos dizer assim, usando português, seria um off. Por quê? É um ser alado. E isso surge da água. Tá? Isso é muito importante a gente perceber isso. Então ali nós temos os seres surgidos na água, que se multiplicam sobrenaturalmente e que são Nefesh Hayah, incluindo a serpente. Ela foi criada nesse dia aí, tá? Para você se posicionar. E nós vamos o próximo vídeo é o 6º dia, com a criação dos animais que faltam nessa criação, no desenvolvimento da criação, e a humanidade. Você sabe que a palavra Adão necessariamente não precisa ser traduzido como homem, pode ser traduzido como humanidade, porque aqui nesse momento é a humanidade nele, e você vai entender isso porque no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado, você tenha aprendido, mergulhado, eu vou colocar as expressões sempre aí no vídeo para você ir vendo e se familiarizando o quão o hebraico é rico e importante. E eu espero que você ame a Torá, goste da Torá profundamente, porque ela é a palavra de Deus, tá? Ela é Davá Ha Elohim, tá bom? É muito importante que você ame verdadeiramente a Torá na sua profundidade, e esse é o meu empenho, isso que eu quero muito que você sinta também. Até o próximo vídeo então, tá? Que a Adonai te abençoe e te guarde. Um beijo no coração.